Salve a todos, salve a todas. 8 de agosto de 2023 e hoje eu vou prosear, tentar dialogar com uma pergunta que surgiu de um encontro que tivemos, eu e Lili, com um casal de amigos. Conversa vai, conversa vem, cada um contando e proseando sobre diversas coisas. Lá pelos tantas, essa amiga nos pergunta sobre os andromedanos. Eu olho para um lado, olho para o outro e quero que ela me conte um pouco mais sobre esses seres. Quem são esses seres? Os andromedanos. Não conhecia. Eu posso até ousar dizer que nunca jamais tinha ouvido falar, mas fui entrar agora há pouco no sítio, um pouco mais cedo, nos sites e vi que há uma centena de milhares de sites discutindo, falando, trazendo características, senhor. Eles trazem características destes seres. E não são características. São descrições quase de você, um aquariano. Assim, algo nesse sentido. E essas coisas eu ponho a mão no coração, dou 20 passos para trás, acendo algumas velas, pego alguns archotes, enxergo e começo a sair tentando queimar as pessoas. É esse os instintos que causam em mim. E é por isso, obviamente, inclusive e principalmente, que eu não sei lidar com estas informações. Não sei. Há uma coisa primitiva em mim que acende, não contra, em absoluto, os andromedanos ou quaisquer outros. Não é contra estes que sobe em mim essa fúria pirotécnica e piromaníaca de quase levar tudo à fogueira. É com os seres que eu vou aqui reputar intermediários, que nem são, mas acreditam ser, e que ficam aí no meio disso tudo, cerceando, criando algumas que eu vou reputar confusões. E mais do que confusões, desinformações. E mais do que confusões e desinformações, ilusões. Então, no vídeo de hoje, estou aqui abrindo o peito para falar um pouco disso. Para falar do quê? E um pouco de quê? Para falar desses seres maravilhosos que vêm nos visitar e que estão entre nós e que propõem alterações, mudanças na nossa psicosfera numa amplitude muito bonita, e dos seres iludidos, na sua maioria das vezes, que acreditam ser esses seres. Dá para entender a distinção e a diferença? É importante compreendermos a diferença e a distinção para caminharmos mais sossegadamente. Porque os seres que são, muitos precisam de ajuda, muitos precisam de auxílio, muitos precisam de orientação, muitos, outros tantos estão bem, estão suaves, estão tranquilos. Como diria, está tranquilo, está favorável. É algo mais ou menos assim. Tem uns humanos, demasiadamente humanos, que querem ser, mas não são. Apresentam alguns quadros, mas não são. Confundem, embora, engessam, iludem, se perdem, perdem outros tantos. É uma bagunça. É um salseiro, é uma meleca, como diria a minha nobre querida Elô. É uma meleca. É uma meleca. Porque, como a gente está construindo a partir desses outros vídeos,
Estamos mesmo avançando para descobertas de novas significações e de novos horizontes. É um processo evolutivo, como minimamente mostrei ali nesse movimento que a Terra faz em direção. Deixa eu pegar aqui na câmera para vocês verem a direção da Terra se locomovendo com toda a nossa galáxia em direção a Alcione, segundo muitos. Lindo, maravilhoso. Esse deslocamento arrasta, atrai, movimenta diversas coisas, diversos espaços, e esses espaços internos cada vez mais se confundem com os espaços externos. Temos acordo, dentro desses acordos temos um processo realmente de transmutação, um processo de mutação, um processo de modificação esplendoroso e maravilhoso. Não estamos vendo grande parte dessas mudanças, embora elas estejam cada vez acontecendo no mundo físico, mas nesse plano etérico sutil, as mudanças estão cada vez mais significativas e a nossa interioridade, pum, espelhando quase que imediatamente esses mundos internos que habitamos e essas construções externas que estamos caminhando. Uma interface muito linda. A internet é ainda uma das boas e melhores ilustrações para isso. Um canal no qual a gente acessa, a princípio, por essas vibrações, essas sintonias, esses arranjos e essas arquiteturas que nos aproximam mais disso. Bom, lindo e maravilhoso. Dentro desse caminho, há seres que realmente estão na pica das galáxias. Bonitos mesmo. São pessoas muito diferentes, em todos os sentidos. Tem os intermediários que querem alcançar isso. Eles não são, mas eles desejam muito alcançar. Eles são o início do fim. Eu fico desesperado com eles, eu fico. Eles são entusiasmados, eles são envolventes, eles são estudiosos, eles são, poxa, eles são um monte de coisa, mas eles não são o que são. Olha que coisa, que construção magnífica, maravilhosa, clara e objetiva. Eu quero dizer para vocês, a explicação e a distinção é que esses caras, muitos delas, que estão aqui, vibram mesmo numa faixa muito bonita, muito alta, sem esforço, é natural. É natural delas. Tem alguns outros seres que não têm essa naturalidade. Eles, às vezes, vislumbram algumas ideias e alguns conceitos. Tem um vislumbre. Olha como você falar de amor é bonito. Olha como gratidão é legal. Olha como. Mas eles não vibram absolutamente nada disso. E quanto mais eles falam isso, mais craqueirado vai ficando tudo. E esses, geralmente, quando eu busco informações sobre essas nomenclaturas, essas classificações, esses estereótipos, esses rótulos, esses nomes, esses concílios, essas constelações, mais craqueirado, geralmente eu vejo as coisas, ou eu sinto as coisas. E esse craqueiramento pega justamente os meus, que não estou nem aqui, muito menos aqui, eu estou. Vocês nem conseguem ver aonde eu fico. No lodo e na lama, junto com os meus irmãos Exus. É lá que nós habitamos e nós ficamos. Nesse cenário mais umbralino. É ali que a gente se resfatela e que a gente fica bem. Dali a gente compreende as coisas. É aqui que a gente habita. Estou falando das raivas, estou falando dos impulsos selvagens, primitivos, essa coisa assim, meu Deus, eu pego o meu archote e falo assim, vamos queimar tudo, queima, 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 queima. Infelizmente, isso acende em mim, sim, eu não posso mentir. Então eu me afasto, recuo, porque de fato eu olho e falo assim, moço do céu, não se engane. Não se engane quanto a essas coisas. Viva
o seu padrão vibracional, seja ele qual for. É mais idôneo do que, ao não almejar, do que falsear uma pretensa elevação que ainda não conseguiu. Ponto. Então, isso, eu estou falando dessas primeiras marcações, muito comum nos nós religiosos, muito comum nos espiritualistas, mais nos espiritualistas do que nos religiosos. Nós temos irmãos de outras congregações, nas quais o passado sombrio, as ações malévolas, os envolvimentos com o mundo é um atrativo para a conversão. Então, eles depois viram e falaram assim, me converti. Eu cheirei, bebi, transei, adulterei, fiz tudo o que podia fazer, às vezes até matei, assassinei, cumpri pena, e hoje pertenço a Jesus. Eles conseguem, aqueles que não vivenciam a hipocrisia, lidar muito bem com esses lados. Os espiritualistas não, os espiritualistas são seres iluminados. Todos são bons, todos são calmos, todos são pacíficos, todos são maravilhosos, todos são lindos, todos são elevados, todos são a 20ª dimensão encarnada. Eles são os iluminados, eles estão em missão para ajudar a nós, meros mortais, que ainda carregam archotes na mão, craquerantos e craqueirados, querendo queimar tudo. Aí, quando pisa no pés deles, eles fazem arminha com a mão. Quando eles veem algumas pessoas morrendo, ou na fila do SUS, ou debaixo da ponte, eles fazem joinha e dizem, é karma pessoal, é do merecimento de cada um. Gente, é diferente. É diferente. Então esses me craqueram tudo. E quando eu aproximo, por vezes, dessas mensagens, que eu vou buscar, tentar chegar às fontes, as fontes são diferentes, como eu estou aqui explicando, comentando, mas os intermediários nem tanto. Pois bem, andromedanos. Os andromedanos me trouxe uma questão lá atrás, na virada do milênio. Nos anos de 97, 99, quando a gente começa a falar, talvez um pouco antes, mas a gente começa a dizer ali das tais crianças índigos. E eu olhava para aquilo com uma certa antipatia e ficava ouvindo o pessoal conversando sobre as tais crianças índigos. Tá ok. Passa mais um tempo, aparecem as crianças cristais. Agora nós já estamos nas crianças estelares. E agora está tendo também essas mesmas conversas, agora é tudo junto, misturado, essas coisas vão aparecendo, eu estou tentando colocar numa cronologia de acontecimento e de aparecimento dentro da minha perspectiva, do que ia me passando e me chegando naquelas listas de discussões do Yahoo. Poxa vida! Listas espiritualistas das mais diversas, nas quais conversávamos, nas listas ou também nos grupos de Orkut. Vocês não eram nascidos ainda, grande parte de vocês, e já tinham essas marcações, essas caracterizações. Eu sou uma criança índigo. Moço, você tem 70 anos. Para! Volta aqui, vai trabalhar, presta atenção. O meu filho é uma criança índigo. Ele mata os gatinhos, o olho deles ele é lindo. Então aí as crianças índicos que eles falavam lá em 99, todas crescidas, todas lindas, e eu ficava falando lá pro povo, gente, metade desse pessoal aí que vocês estão chamando de crianças índicos, e eu acho que são mesmo, talvez até fosse, mas o que eu quero demarcar é que não importa e não interessa, respirou o ar da terra, é outra metamorfose, é outro procedimento, é outras estruturações que nós temos que fazer, é outro processo educativo que nós temos que elaborar, meu amigo.
Ah, mas ele é uma criança índica. Pois é, as crianças índicas estão aí promovendo separatismos, estão aí retomando toda essa visão nazifascista. Todas crianças índicas lindas e maravilhosas. Um dia eu volto a falar disso. Eu sempre falo que um dia eu volto a falar e sigo não falando porque eu pego os meus archotes e ergo. Mais tarde apareceram as crianças cristais. Mesmo procedimento, é uma criança cristal, é uma criança cristal, é uma criança cristal. Depois, como eu estava falando, os híbridos, as crianças estelares, e junto, agora aqui dessas crianças estelares, essas informações de o pessoal acessando um tal de DNA cósmico. Vejam só vocês, a gente não dá conta de lidar com a paternidade física, a maternidade concreta desta vida. O pessoal lindo, maravilhoso, está acessando DNA cósmico. Você é de Alfa Centauros. Eu sou um Alfa Centauriano encarnado aqui nesse planeta e vindo uma missão para dar coice nesses jumentos que não evoluem aqui no mesmo processo e velocidade. Eu sou um ser especial. Gente, não tem ego, não tem estrutura psíquica que dê conta desse tipo de informação. Isso é esse processo de alucinação, de delírio, de fantasia, de ruptura com a realidade que a gente está vivenciando hoje. Se tem um caminho bom para levar todo mundo para a perdição, é trazer esse tipo de bobagem para o plano material. Você está falando, então, que a gente não deve despertar? É o que despertar é diferente. Isso. Despertar é... Despertou. Acordei, não estava vendo, eu tô. Não tem despertar de eu saí da barriga da minha mãe. Eu nunca vi ninguém despertar assim, não. Desculpa. Eu desconheço esse tipo de despertar. Eu fico pondo a mão na cabeça, no zóio, na boca, em todos os lugares, tentando compreender que despertar que é esse. Quando a gente está falando de despertar, e as pessoas que estão despertas, é um... Como é que a gente explica uma coisa dessas? Figuras gestálticas, eu não vou pôr porque eu não faço, não conserto os vídeos, aquela coisa bonitinha que dava para fazer. Mas depois vocês procurem figuras gestálticas. Tem uma muito famosa que é o do cálice e das faces. Naquela mesma figura, já cansei de mostrar isso aqui. Tem uns vídeos meus aí mostrando sobre isso, especialmente os que eu estava falando de background. Pare e olha. Algumas pessoas não veem, outras veem. Despertar é meio isso, só estou vendo. Aquilo que estava até então, que eu não vi, agora eu estou vendo. Despertei, acordei, percebi. Tem realidades. Estou sem óculos. Pum, coloco óculos. Sou míope, de repente coloco um óculos, amplia minha visão. Estou vendo e chegando algumas coisas que eu não vi. Não tem nada a ver com eu sou de Sirius A, eu vim de Sirius B. Eu tive a reencarnação do faraó Juscelino. Gente, não tem isso, velho. Tem uma mudança de postura, de entendimento, de prática, de concretude, de realização. Tem uma amplitude, uma mudança de vibração, de amperagem. Esse cara estava funcionando nessa faixa, agora ele está funcionando nessa faixa. Olha, ele pegava esse espectro, agora ele está pegando esse espectro. Isso é importante. Isso tem que despertar. Agora, se você está aqui, continua aqui, e agora que você sabe que... tem uns nomes bonitos. Eu esqueci, eu só estou com cílios na cabeça, Arturos, essas coisas todas. Gente, desculpa. Isso é de uma bobagem imensa, incrível, desnecessária para o funcionamento e para o verdadeiro despertar que nós precisamos. Com quem e para quem que a gente quer e dialoga? A gente dialoga com os caras que despertaram, olharam para o lado. Eu não sou daqui. É sobre isso que eu vou falar agora nesse próximo vídeo. Quem? Pum.
despertou, olhou, não saiu por aí gritando, falando, olha eu sou de Alfa Centauros, eu sou de Vênus, eu sou de Júpiter, eu sou de Marte, eu sou de Sirius A barra. Aí tem barra. Ô, gente, eu desacredito em 99,47% de quem vem e faz esse tipo de comentário de bobagem. Porque quem está no trabalho e quem está atordoado, ou seja, quem está atordoado não dá para formular um conceito bobo como esse. E quem está no trabalho sabe a bobagem desse conceito. Vamos parar. É um pouco disso que eu vou falar no próximo. Eu prometo que eu vou tentar ser mais paz, amor, luz, gratidão, sensibilidade. Como é que é aquilo? Sei lá como é que é. Eu vou tentar ser quase mais gentil, mas esse assunto me deixa assim.